especial, estamos muito felizes de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que Deus tem algo também para a nossa vida guardado para esta manhã. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma breve oração e te convido a ocupar seus olhos, a cabeça e fechar seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós lhe pedimos, Pai, encarecidamente, nós somos filhos que precisam da direção de um Pai. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa direção. Fala conosco, Deus. Fala conosco, porque nos dirigimos a Ti como Samuel naquela noite. Fala, porque Teus servos ouvem. Conduza-nos até pastos verdejantes, até águas tranquilas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês o que diz o Evangelho de acordo com as narrativas de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Então quer dizer, pastor Jefferson, ontem as pessoas ficaram confusas, não sabiam se era Jonas ou se era uma baleia. A baleia não, eu quer dizer. Oi? A baleia não. Não. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim, vamos à leitura da palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo ajustado alguns trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo próximo, por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide vós também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Antes de nós continuarmos, deixa eu só lhes explicar a questão do horário que a Bíblia traz. A 1ª hora, a 3ª hora, a 6ª, a 9ª, a 10ª. Para os judeus, o dia, tecnicamente falando, começa às 6 da manhã. Então, a 1ª hora, no nosso horário, seria às 6. A 3ª hora seria por volta das 9. A 6ª, meio-dia. A 1/10 seria às 5 da tarde. Porque às 6 o dia acaba novamente. Às 6 da tarde. Então, para que você possa ficar um pouco em sintonia com a questão dos horários, para entender a razão do qual nós vamos percorrer esse estudo. A Bíblia diz então que o senhor de uma terra saiu logo de madrugada, na 1ª hora, para contratar pessoas para trabalhar para a vinha. E logo de manhã, bem cedinho, às 6 horas da manhã, vamos falar como se fosse o nosso horário, ele foi à praça, naquele momento, naquele período em que Jesus conta a parábola. Era normal os trabalhadores que não tinham contrato ou não tinham um trabalho fixo irem para uma praça. Ainda hoje é capaz de acontecer em cidades menores, de trabalhadores irem para a praça logo de manhã cedo, à espera de alguém passando para contratar, para fazer um serviço diário, para fazer um trabalho na roça ou alguma coisa assim. Pelo menos lá no interior de onde meu pai veio, ainda é capaz de ter isso. E quando ele chega na praça, a praça está cheia de pessoas que estavam procurando uma oportunidade.
uma oportunidade de serem contratados. Talvez ali estivessem pais de família, mães, pessoas que tenham crianças em casa para criar, família para sustentar, estavam ali logo de manhã cedo. Todos estavam ali logo de manhã cedo, mas ele só contrata alguns. Às 6 da manhã ele contrata alguns, manda trabalhar, fecha com eles um salário. Olha, você vai ganhar 1 denário por dia, que era equivalente ao salário diário mesmo. Então vou pagar a você tanto. Está de acordo? Tô. Então vai trabalhar. A partir daí, a Bíblia diz que ele volta outras vezes. Quando dá como se fosse às 9 da manhã, ele volta lá de novo e vê que as pessoas continuam ali e fala: olha, vem cá você também. Estou precisando de mais gente para trabalhar. Vai lá que eu vou pagar. Presta atenção, eu vou te pagar o que for justo. Ele agora já não fala de dinheiro, já não contrata por um valor, ele fala agora do senso de justiça. Ele depois volta lá como se fosse por volta de meio-dia, e tem mais gente, aquelas pessoas estavam lá ainda. Eu faço questão de ressaltar que a Bíblia não diz que aquelas pessoas foram ao longo do dia para a praça, mas a Bíblia nos dá a entender que aquelas pessoas que foram sendo contratadas ao longo do dia estavam lá desde o início do dia. As que foram contratadas às 9 já estavam lá desde as 6, mas não foram contratadas às 6. As que foram contratadas meio-dia estavam lá desde as 6, mas não foram contratadas às 6. Foram contratadas meio-dia. De repente ele volta lá por volta das 3 e adivinha, tinha mais gente para contratar. E ele continua dizendo: ó, pega as coisas e vai lá trabalhar, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer, tenho muita gente, eu preciso de mais gente, melhor dizendo. Até que ele vai por volta da hora 1/10, que seria por volta das 5 horas da tarde. Imagine, o final do trabalho é às 6, mas ele às 5 ainda estava contratando. Vocês que estão aí, por que vocês não trabalharam até agora? Ele perguntou. E a resposta deles foi: porque ninguém nos contratou. Alguns meses atrás eu estive pregando essa passagem e Deus me fez enxergar de uma forma diferente ela, pastor Jefferson. Geralmente quando pregamos essa passagem, a gente foca apenas na questão do salário que eles receberam. Mas ninguém, ou quase ninguém, para pensar no que é a aflição de passar o dia inteiro à espera de uma oportunidade e ver as pessoas que estão ao seu redor indo trabalhar e você não. As pessoas não param para pensar que aquelas pessoas que foram contratadas às 5 horas da tarde estavam lá desde as 6 e viram os das 6 indo trabalhar, viram os das 9 sendo contratados, viram os de meio-dia indo, e a oportunidade deles parece que nunca chegava. Eles estavam lá dizendo: será que agora é minha vez? Olha, está voltando, o senhor da vinha está voltando, agora ele vai me contratar. E chamava quem estava do lado, mas não chamava ele. Mas agora eu sou meio-dia, agora ele vai me chamar, agora é a minha oportunidade, é a oportunidade que Deus vai me dar, chegou a minha hora. Mas não, ele contratava quem estava do lado, mas não eles. Você já pensou que sensação é essa? De ver as oportunidades chegando a todos que estão ao seu redor e ter a sensação que parece que você é o único que Deus não escolhe, você é o único que Deus não vai chamar, caramba. Você é o único trabalhador que está lá desde as 6. Veja, a Bíblia não diz que aqueles que estavam sendo contratados no período da tarde, desculpa a expressão, a Bíblia não diz que eles eram vagabundos. Muito pelo contrário, eles estavam lá desde cedo. O que eles esperavam era uma oportunidade. Eles esperavam era para ser contratados. Eles não eram preguiçosos, não estavam ali à toa na vida. Eles estavam esperando uma oportunidade. E eu sei, irmãos, que hoje temos passado por um momento na história da sociedade em que alguma das coisas que mais corrói o ser humano é a ansiedade, é a expectativa de algo que parece que nunca acontece. Há pessoas hoje em dia que têm sofrido, e eu tenho isso na minha família, com crises e crises de ansiedade,
de medo de que suas orações não sejam atendidas, de sensação de que a sua vez nunca vai chegar, de que suas orações nunca, parece que não chegam nem a Deus. Mas eu lhe pergunto nessa manhã: quantas vezes você insistiu até o fim? E quantas vezes, no meio do dia, você saiu da praça, voltou para casa e disse que já não valia mais a pena insistir? Se aqueles homens que foram contratados na hora 1/10 tivessem voltado para casa, eles não teriam recebido a sua oportunidade. Se aqueles homens que foram contratados na hora 9 tivessem dito um para os outros: olha, não é a minha vez, Deus não vai me ouvir, é melhor desistir, é melhor voltar para casa, porque olha, a gente está no sol, a gente está cansado, a gente está sem comer, a gente está aqui esperando voltar e não vai chegar, não vale a pena. E se chegar, você acha mesmo que ele vai nos pagar a mesma coisa que vai pagar o outro? Eu chego à conclusão, irmãos, e daqui a pouco vamos ler um pouco mais acerca disso, que o pagamento que Deus deu aos homens que ficaram até o último minuto valeu mais pela sua perseverança do que necessariamente pelo seu trabalho. O pagamento que Deus deu àqueles homens que começaram a trabalhar na hora 1/10 valeu mais pela persistência e fé que eles demonstraram de não desistirem ao longo da sua vida do que necessariamente pelo trabalho braçal que eles fizeram. Uns recebem pelo seu trabalho braçal, outros recebem por manterem a sua fé acesa e não desistir, mesmo que pareça que a sua resposta nunca vai chegar. Aquele homem vai lá, pastor Jefferson, às 6 horas da manhã, a praça estava lotada, mas ele só escolhe alguns. O que é melhor? Ser escolhido logo de manhã e trabalhar o dia inteiro, ou ser escolhido no final do dia e trabalhar menos? Eu acho que a maior parte das pessoas vai dizer: é melhor ser escolhido por último e trabalhar menos. Diz isso para o pai desempregado, que olha para a despensa e já não tem quase o que comer. Pergunte a ele se é melhor começar a trabalhar no início do dia sabendo que vai sustentar a família, ou a aflição de chegar ao fim do dia sem ter certeza do que vai comer. Esperar é difícil demais, gente. É difícil demais. Confiar em Deus é uma tratativa diária. É muito difícil confiar em Deus. Vamos ser verdadeiros, é muito difícil. É muito difícil você manter a sua fé acesa quando você vê todo mundo indo, menos você. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 9 em diante: vindo a hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha, preste bem atenção. Quando chegou a hora do pagamento, a Bíblia diz que aquele homem, o Senhor, pagou a todos os contratados o mesmo salário, o mesmo. Humanamente falando, parece uma sensação de injustiça. Afinal de contas, quem trabalhou 12 horas vai receber a mesma coisa que quem trabalhou 1. Quem trabalhou 12 horas
no sol, ralando, vai receber a mesma coisa de alguém que chegou, o sol já estava até se pondo. É diferente, não é? Humanamente falando, você ficar exposto ao sol de 6 da manhã às 6 da tarde. Quem foi trabalhar às 3, o sol já estava mais ou menos, mas quem foi trabalhar às 5, principalmente naquela região, o sol já estava indo embora. Trabalhou bem menos, se esforçou bem menos, mas ganhou a mesma coisa. Aquilo incomodou os primeiros contratados, porque eles pensavam entre si: bem, ele tratou conosco de nos pagar um denário, mas se ele pagou isso para os que trabalharam 1 hora, vai nos pagar muito mais. Afinal de contas, trabalhamos muito mais. Mas é aí, meu irmão, que entra a graça de Deus que subverte os princípios humanos. Dentro dos princípios humanos, a meritocracia nos conduz a achar que merecemos sempre de Deus de acordo com aquilo que fazemos. Mas a graça nos mostra que tudo que recebemos de Deus não é de acordo com o que fazemos, mas é de acordo com a bondade que Deus tem por nós. Aprendemos que aquilo que recebemos de Deus, de maneira nenhuma é pelo esforço do meu dia, mas é pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. As bênçãos que Deus envia, os milagres que Deus realiza, as portas que Deus abre, tudo não é pelo esforço do meu dia a dia, mas é pelo sangue de Jesus derramado no madeiro. Foi pelo que Ele fez, não pelo que eu faço. Foi pela obra que Ele realizou, não pelo sol que eu tomei. Mas isso incomoda principalmente os religiosos. Incomoda, por exemplo, quando uma pessoa acaba de chegar na igreja e recebe uma bênção e o outro diz: mas o Senhor, estou na igreja há 30 anos e não recebi. Por quê? Isso não é justo. Eu dou o dízimo, dou oferta, oro de joelhos, visito hospitais, faço um monte de coisa e a minha bênção não chega. O irmão acabou de pisar na igreja e a bênção dele chegou antes da minha. Esse é o pensamento do religioso, que acha que trata com Deus como quem trata com um negociante. E a resposta de Deus é: eu não posso ser bom com aquilo que é meu, eu não posso fazer com os outros o que eu quero, eu tenho que te dar satisfação. Aliás, uma coisa que você precisa tirar do seu coração é: Deus não deve satisfação a nenhum de nós. Deus não te deve explicações. E se Ele te chamou no início, glorifique a Deus, porque você passou mais tempo com Ele. E se Ele te chamou no fim, glorifique a Deus, porque na última hora Ele te deu a oportunidade. Eu fico vendo nessa parábola 2 questões importantes. A primeira: ser chamado no início, Sara, é a bênção de poder passar mais tempo com o Senhor. Ao invés de questionar ou pedir mais de Deus, lembre-se que mais do que Deus pode te dar é o prazer de estar com Ele mais tempo. Mas eu estou preocupado é quanto eu vou ganhar. Não se preocupe com quanto você vai ganhar. Aproveite o tempo que você está com Ele, porque é mais importante do que qualquer denário que você possa receber. Se você foi chamado primeiro, não julgue a vida daqueles que foram chamados depois. Não inveje aqueles que receberam aquilo que você achava que deveria ser seu. Apenas confie que Deus é justo. Mas trazendo para um outro lado, pastor Jefferson, a igreja está completando 6 anos. E eu sei, como pastor, que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedos. Eu sei que como pastor, a gente quer que as coisas fluam como se fosse um passe de mágicas. E muitas vezes a gente se questiona. Eu vou abrir meu coração como pastor, e eu não sei se vou desnudar o coração do pastor Jefferson também. Mas de vez em quando a gente até pergunta a Deus, a gente fala: Senhor, por que tem pessoas que começaram depois e já foram mais longe? Por que tem pessoas que nem pregam, que pregam coisas que nem são coerentes com a Bíblia? E a igreja está muito maior, está tomando uma dimensão muito maior. Mas por que, Senhor? Se a gente prega a verdade, prega o amor, a gente leva as pessoas a crerem, por que as coisas não acontecem? Eu quero te dizer, pastor Jefferson, que o mais importante é não sair da praça. Porque
quando você sai da praça, você fecha a porta da oportunidade de Deus. É ficar na praça. Ficar na praça é entender que o tempo de Deus vai chegar. É que a hora de Deus vai chegar. É que a oportunidade vai bater na sua porta. O que você não pode é voltar para casa, cruzar os braços e dizer: Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não vai me atender. Não! Enquanto você está na praça, você pode não estar onde você quer, mas enquanto você está na praça, é como se você estivesse dando uma mensagem para Deus: Senhor, eu continuo acreditando. Enquanto você manda currículos, enquanto você luta para a tua família, estar na praça significa estar à disposição de que aquilo que você pede vai acontecer. Estar na praça significa dizer que você continua orando pela salvação dos seus filhos, ainda que cada vez que você ore, parece que eles nunca se convertam. Estar na praça é você continuar batendo nas portas, ainda que cada porta que você bata, parece que ela sempre está fechada. Estar na praça é você continuar orando pela tua família, mesmo enquanto ora, você vê seus filhos no vício, você vê seu marido no vício, mas você continua na praça, porque você acredita que a hora da oportunidade de Deus vai chegar, ainda que seja difícil esperar. Eu sou daqueles que preferem começar a trabalhar cedo, porque eu acho que é muito melhor trabalhar muito do que viver a ansiedade da espera. Aqueles homens que trabalharam desde o início, eles não perceberam que eles ficaram com a melhor parte. É muito mais difícil, pastor Jefferson, esperar do que trabalhar. Mas se for o teu caso, se você está esperando, diz a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor. Pode ser que você esteja há muitos anos esperando uma resposta de Deus. Eu lembro que meu sogro, a minha sogra passou mais de 20 anos orando por ele. E meu sogro era alcoólatra. Às vezes ele ia completamente embriagado deixar a minha esposa e minhas cunhadas e minha sogra na igreja. Tanto que chegou a bater o carro uma vez, levando para a igreja e bateu o carro porque estava embriagado. Era alcoólatra. A vida dele era completamente fora dos prumos. E durante 10, 20, talvez quase 30 anos, né? 22 anos, a minha sogra pregava, acreditava, orava. E parecia que nunca acontecia, gente. Nunca. Ele não queria saber da igreja. Ele ia de carro, deixava a família e ia para o bar beber. Até que teve um dia, um culto de domingo, que era batismo na igreja. E no início do batismo, não sei se foi eu, se foi isso, não importa. Nós perguntamos: tem alguém aqui que gostaria de aproveitar e entregar a sua vida e passar pelas águas? E naquele dia ele estava no culto, porque alguém da família da minha esposa ia batizar. Acho que era a minha cunhada mais jovem, ia batizar. Gente, de repente a igreja entrou em choque, porque aquele senhor, que ele nem frequentava a igreja, gente. Ele nem frequentava. Ele levantou a mão. De repente eu olhei, minha esposa chorando, minha sogra chorando, todas chorando. Foram 22 anos na praça, gente. Mas ela nunca desistiu. 22 anos na praça, não foram 6 horas, foram 22 anos. E a gente levou ele lá para dentro antes que ele desistisse, né? Metemos uma capa branca nele e ele se batizou. Já tem quase 15 anos? Tem mais um pouco 20, mais de 15 anos. 20 anos. Não chega a 20, entre 15 e 20 anos. Não, a gente nem namorava. Ele nunca... Não namorávamos, né? Então tem 20 anos. Ele nunca mais se desviou. Ele nunca mais botou um álcool na boca. Nunca mais botou um álcool na boca. A minha esposa às vezes conta, mas ele não, brincadeira. Sabe o que eu quero dizer com
É que seria muito bom se ele tivesse se convertido no primeiro dia, não seria muito bom? Seria melhor ou não seria? Quando a nossa resposta vem logo na primeira oração, não é bom demais? É bom demais, gente. É muito bom quando a gente dobra o joelho e ainda está de joelho e a resposta já vem. É o melhor dos mundos, não é? Quando você fala, Senhor, eu quero uma porta, aí você sai a porta aberta. Isso é muito bom, caramba. Mas melhor ainda é a sensação que depois de tanto tempo na praça, Deus não te esqueceu. Aleluia. Glória a Deus. É uma sensação incrível, porque parece que todo mundo que está à tua volta te esqueceu, e de repente Deus olha para você e fala: pode vir, chegou a sua vez, chegou a sua hora, essa é a sua oportunidade. Eu quero vir aqui nessa manhã apenas para lhe dizer isso. Não desiste não. Não desiste do teu sonho. Não desiste da tua carreira. Não desiste da tua família. Não desiste do teu milagre. Pode ser que você esteja na praça há 30 anos. E nesses 30 anos você viu muita gente ter resposta de Deus. E parece que a sua não chega. Não saia da praça. Porque Deus de vez em quando aparece. E quem está na praça, Ele chama. Não desiste. Não desiste na oração. Não desiste no trabalho. Não desiste nos seus estudos. Não desiste do seu cônjuge. Não desiste do teu casamento. Não desiste da tua igreja. Não desiste. Está na hora de pagar. Então toma, pastor Jefferson, que esse é teu. Caramba, recebi 1 denário. Não inveje a resposta dos outros. A sua resposta cabe direitinho no teu bolso. Você não precisa invejar a resposta que Deus deu ao outro. Apenas saiba que o tempo de Deus é perfeito na sua vida. Eu volto a dizer, se me perguntassem o que eu prefiro, sabe? Eu prefiro trabalhar das 6 às 6, porque eu canso fisicamente, mas não canso emocionalmente. Mas às vezes a gente não trabalha 12 horas, às vezes a gente cansa emocionalmente. Fisicamente a gente está inteiro, mas emocionalmente estamos em frangalhos. Mas o Deus que chamou-os das 6 da manhã, chama-os das 5 da tarde. Apenas não desista antes de ser chamado. Como eu disse, palavras simples, pastor Jefferson, mas que eu senti o desejo de compartilhar hoje. Poderia orar com vocês? Pode colocar-se.